que se calhar percebemos que Rui Costa não queria mesmo Mourinho. Ou seja, Concordo. É claro. se chegou a acordo que para Mourinho sair não tinha de pagar nada, não é o Rui Costa não fez esse acordo para o Benfica não ter de pagar nada? E estar desobrigado para ir para outro. Ou seja, porque o Benfica não contava com Mourinho, não queria Mourinho para a próxima época e arranjou uma forma de ou não paga nada ou recebe 15 milhões. Não, e essa lógica tem todo o sentido de um ponto de vista meramente financeiro. Que é, eu se calhar nem eu quero tanto. Olha, se o outro não ganhar, o outro, com todo o respeito, Florentino Pérez não ganhar, vai a custo zero. Se ganhar, até encaixamos 15 milhões. Só que isto é a gaveta financeira. Depois temos aquilo que andámos aqui a falar, que é a imagem do clube, aquilo que passou, a imagem do treinador ligada ao Real Madrid, o silêncio em todo este processo, a dignidade que aqui ou ali foi beliscada. E, portanto, de um ponto de vista financeiro, Ele até utilizou a expressão. Ele até utilizou a expressão não podíamos ser levianos, ou eu não podia ser leviano. Qualquer coisa assim. Sim. Acho que foi mesmo isso, ser leviano. Mas volto a insistir. A premissa que eu tive sempre aqui na minha cabeça, que nós discutimos sempre aqui, é que o Benfica, ou sim, recebia os 15 milhões. Isso aí, ok. Pronto. Eu não acho foi que essa a expressão que eu utilizei aqui. O sim ou sim era recebia, ganhasse o senhor. O que eu disse sim ou sim é que ele ia embora de qualquer maneira. Não, mas aqui dissemos sempre que o Benfica ia receber 15 milhões. Foi sempre Ganhasse o Florentino. Não. Também Ganhasse. haver a possibilidade Debatemos também o que é que Há um aconteceria no comunicado cenário oficial do Benfica a dizer se Riquelme. ganhasse o Florentino Pérez. Não, isso sim. Debatemos também, se Riquelme tivesse ganho as eleições, como é que o Benfica ia, entre aspas, Essa era descalçar a a questão. bota, não é? Certo. Ficámos a saber ontem que se descalçaram facilmente, cada um ia à sua vida. Cada um ia à sua vida. E por isso mesmo, sim, há duas premissas verdadeiras, que é o Benfica, quer que se queira, quer não, jogou no jogo das probabilidades em Florentino. 2, o Benfica não queria assim tanto José Mourinho, porque senão a proposta não tinha vindo no dia a seguir a ter sido, vamos acreditar que foi, no dia em que o Rui Costa soube. Porque, repara-se, o Rui Costa foi muito claro em dizer que todos os dias falava com o Mourinho e que a relação era aberta. Eu não quero acreditar, não vou dizer que mentiu ou que faltou à verdade, mas eu não quero acreditar que em nenhum momento não tenham falado da possibilidade mais forte Então não falaram. do Real Madrid chegar à frente. Portanto, não foi uma surpresa ter o Florentino, foi dia 12, não é? Ter falado em Mourinho. A surpresa E dia 13? é a renovação do contrato. Pronto. Mas, E isso para mim não ficou claro. mas Mário, falávamos aqui de inverdades, de mentiras. Rui Costa, nós analisando agora estas peças todas, este acordo de cavalheiros que foi feito, faz sentido se Rui Costa não quisesse Mourinho para a próxima temporada, faz menos sentido se Rui Costa quisesse muito Mourinho. Portanto, Rui Costa mentiu ao dizer que queria Mourinho para a próxima época? Não, eu acho que Rui Costa jogou com o facto de poder querer Mourinho para a próxima época. Jogou ali, no fundo, como é que eu tenho de dizer? Como é que eu ia te explicar isto? De uma forma... era um pouco, se José Mourinho tivesse que ficar, se José Mourinho tivesse que ficar, não havia problema porque era um treinador bem aceito pelos adeptos e portanto aí não havia problema. Mas eu não nenhum. posso empatar tantas vezes em casa. Eu acho que agora é óbvio que eu sinceramente sempre soube que havia esse descontentamento com aquilo, com o trabalho no fundo, com os resultados que o José Mourinho estava a trazer. O estranho disto tudo acaba mesmo por ser essa proposta de renovação. E aí não ficámos esclarecidos? E aí acabamos por não ficar. Não, e o Rui Costa disse, desculpa Mário, disse várias vezes até que o José Mourinho era o seu treinador para a próxima temporada. Claro. Não existe Ou seja, contava mesmo com ele, independentemente Marco dos Silva tinha a resultados consciência que a primeira opção era Mourinho e que ele seria a segunda opção. As opções. Agora, isto tudo muda. Agora cada um vai seguir o seu caminho e Marco Silva, se continuar a ganhar, isto está tudo bem. Continuar não, começar a ganhar. Começar a ganhar, tudo bem. Se não ganhar, aí voltam os fantasmas, voltam os problemas e volta este caso, esta sombra Mourinho. Porque depois o Pedro diz 15 milhões foi um grande negócio. Extraordinário. Isso, que é um negócio extraordinário. O segundo em relação negócio foi o que tu disseste. Extraordinário. Mas se a equipa não ganhar, se Marco Silva for campeão, tudo isto e o que é que não é ganhou com nada. Mourinho? E o que é que ganhou com Mourinho? Tudo isto não será nada. E o que é que ganhou com Mourinho? Mas Mourinho tem um problema. Mourinho, não é um problema. Tinha ainda ali uma oportunidade de ser ele a constituir um plantel à sua medida. Que era isso que os adeptos... O Marco vai ter essa oportunidade, Mourinho não teve. E os adeptos achavam que Mourinho podia ter essa oportunidade. Também não teve.
Então não teve. O ano passado quem Não, fez o plantel fui eu. Mas saiu primeiro a que jornada? Bem, mas teve a oportunidade de o fazer. Saiu e de forma A minha injusta. questão, com a minha empate, questão né? é que Com empate. Laje também foi julgado por uma época Anterior. Que não construiu. em que não construiu o plantel, Claro. não é? Mas repara, quando não se ganha nada, e Bruno Lage até ganhou, não é? Depois vamos ver, se fizermos as contas finais, Bruno Lage até ganhou a Supertaça. Aqui a questão é Supertaça e Taça da Liga. quando os resultados não acompanham, isto é um problema. Tudo quando se a equipa for ganhando, até os casos passam despercebidos. Quando começa a haver casos e a equipa não ganha, então esses casos acabam por ser amplificados também. E é isso que o Rui Costa tem que lidar agora. Eu digo assim, se o facto de Marco Silva ser a terceira opção de Rui Costa, porque para mim é a terceira opção, Pedro Risse, mas Pode ser, havia mas eu Ruben não- Amorim. Claro. Se começar a Pode ser ganhar, até a quinta. isto passa a ser a primeira opção. Eu costumo dizer aqui, qualquer presidente de clube pagava 50 milhões de euros se soubesse que ia ser campeão. Pagavam, porque eles gastam muito mais para ser e sabe-se perfeitamente que só um é que é campeão. Portanto, havia um que pagava de boa vontade, independentemente disso. Agora, Rui Costa, estes casos que acabam por esta sombra, Mourinho, a forma como lidou com isto, os elogios que faz ao Mourinho numa fase inicial e depois a crítica que vem depois. Porque Mourinho a marcar o passe, Mourinho tinha Mas achas, elogiado Rui Costa. antes de avançarmos para a questão primeira, segunda, terceira opção, que é uma questão que o Pedro adora, falar de primeiras Não e adoro. segundas opções. Não estou a adorar. Para mim, automaticamente passa a ser o número Mas já um. lá vamos, deixa-me só Mas eu rapidamente. tenho a notícia para o partir de Mário. hoje? A primeira era o Guardiola, a segunda era o Klopp. Só depois é que vinha o Mourinho e a seguir é que vinha o Já lá Ruben vamos Amorim. à primeira, segunda, primeira terceira era e Mourinho, quarta. que tinha não uma era o proposta. Guardiola. A primeira era Mourinho, Mas, porque tinha uma acho que era o proposta Guardiola, de renovação. rapidamente responde A só segunda era esta o Ruben pergunta, Amorim, Mário. deixa-me só responder ao Pedro. A segunda era o Mas Ruben Amorim. vamos a essa porque questão, Mário. Já sentiu vamos uma a essa necessidade de questão, vir porque até explicar. vamos ouvir primeiro Rui Costa, que é para ficarmos enquadrados, porque poderá haver quem lá em casa não ouviu. Antes disso, muito rapidamente, se os adeptos do Benfica, depois do que ouviram ontem, tivessem de culpar, arranjar um culpado entre estas duas opções, Rui Costa e Mourinho, por aquilo que aconteceu, quem é que achas que tinha mais votos? Eu acho que vai cair sempre para o lado de Rui Costa. Eu sempre percebi pela postura dos adeptos e pelas. Mas as vamos chamar manifestações nas chantagem. redes sociais nas últimas semanas têm mostrado, pelo menos, Mourinho, tendências diferentes, não é? Mourinho não conseguiu uma saída limpa do Benfica, por mais que digam, e por deixar 15 milhões, a saída não é limpa. É uma saída, percebeu-se claramente que já não havia condições para voltar, não havia condições, a determinada altura colocou o Real Madrid à frente. Aquela preocupação que ele tem em justificar aquele vídeo que foi feito e que era um vídeo oficial da campanha, independentemente de ser feito pela inteligência artificial ou não, isso significa que houve aqui uma série, houve este processo, é um processo que causou desgaste também na imagem de Mourinho e também de Rui Costa. De Rui Costa, vem acusar, e a maioria dos adeptos que o acusam é da tal passividade, a tal passividade que já os outros candidatos o acusavam, a indecisão, a incapacidade de tomar decisões, independentemente de ser boas ou más, essa incapacidade de não decidir, isso também ficou patente durante este processo. José Mourinho sai mal porque parece que a determinada altura já só estava efetivamente com a cabeça no Real Madrid e não é os 15 milhões Parece que ter vão... apanhado um comboio, já viste? Que vão resolver Ou um isso. avião. Então, e se calhar apanhou Muito bem. um para Munique. Sabes que agora para se encontrares, se o clube for espanhol, não tens que encontrar em Espanha. Podes te cruzar, encontrar na Parece ter Alemanha, apanhado um podes te comboio. cruzar, podes ir ali para um sítio qualquer. Ou lá. Há Deixa-me muitos então, sítios. deixa-me então introduzir as tais declarações para depois falarmos daquele tema que já percebi que vai dar alguma discussão entre vocês e o Gonçalo também se vai juntar. Rui Costa diz que assim que Marco Silva se mostrou disponível para ser o próximo treinador do Benfica, a opção ficou logo definida. O presidente do Clube da Luz realça ainda que Marco Silva sabe que só vai para o Benfica porque José Mourinho quis sair para o Real Madrid. Não, olha, não vou estar aqui, nem posso esconder uma situação dessas, nem o Marco está longe dessa tomada de decisão. Evidentemente, se nós apresentarmos uma proposta de renovação a José Mourinho, Marco Silva só chega ao Benfica porque José Mourinho não ficou no Benfica, isso é uma coisa óbvia, não é uma coisa que seja para esconder. Em relação àquilo a todos os nomes que foram falados na imprensa de possíveis treinadores para o Benfica, deixem-me dizer uma coisa muito clara, muito transparente. Em Portugal gosta-se muito desta questão de é a primeira escolha, é a segunda escolha, é a terceira escolha. É uma discussão corrente
em Portugal quando se escolhe um treinador. Mas não há nenhum clube desta dimensão que não faça uma shortlist de treinadores possíveis ou não possíveis para o seu clube. E, portanto, eu não vou estar aqui a falar em nomes que foram contactados ou deixados de ser contactados, ou que foram oferecidos ao Benfica ou deixados de ser oferecidos ao Benfica, porque vou-vos dizer claramente que assim que Marco Silva se mostrou disponível para o Benfica e com vontade de vir treinar o Benfica, o nosso foco foi unicamente Marco Silva. Antes de ouvir então o Pedro e o Mário com as suas primeiras, segundas, terceiras e todas as opções por aí fora, Gonçalo, como é que um treinador ouve isto? Está muito certo e parece-nos óbvio que Marco Silva não está iludido. Se houve uma proposta de renovação para o José Mourinho, é porque a prioridade era José Mourinho, porque Mourinho podia ter aceito essa proposta. Mas como é que um treinador se sente quando o presidente publicamente diz: toda a gente sabe que a minha primeira opção era outra? De um ponto de vista conceptual no futebol, eu também concordo que não existem primeiras, segundas, terceiras ou quartas escolhas, porque é normal existirem sondagens constantes, as coisas e a realidade muda muito rápido e aquela que era a primeira opção de repente passou a ser a quinta opção porque o mercado caiu e surgiram outras opções melhores para aqueles treinadores que até enquadravam o perfil e já foram embora e de repente tens que ir para outra. E, portanto, do ponto de vista conceptual, eu não concordo que existam segundas, terceiras opções. Eu percebo a pergunta, porque neste caso em concreto ficou muito claro que existe uma proposta. Logo, tem que existir sempre uma primeira e uma segunda opção. Ou seja, só existe Marco Silva porque Mourinho seguiu viagem para outro lado. Portanto, eu percebo. Agora, as duas são verdade. O que acontece neste caso é publicamente, e aqui é verdade, há um sinónimo, neste caso, de coragem, que é falar nos olhos das pessoas. Já agora convido até às vezes a falar noutros horários, das 4, das 5, das 6. Há aqui um espacinho ao lado. Coragem de bater assim olhos nos olhos, em vez de se mandar assim uma resposta de pescada para o ar. Mas teve a coragem... Acho que estavas lá. Acho que. Pô, olha, estás a ver? Acho que pareceu-me. Há aqui um lugar ao lado para debater. Há aqui um lugar ao lado para debater. Não estou a perceber mesmo. Agora, a questão é. Eu acho que Mas foi o que acabaste de fazer também, não é, essa Gonçalo? coragem. Eu só respondo. Marcamos encontros lá fora. Marcamos encontros mais à frente. Isso é que eu gosto. Isso é que eu gosto. Não, aqui. Mas encontros pacíficos, por amor de Deus. Não, debater. Olhos nos olhos, isso é que eu digo. Certo, mas vamos debater olhos nos olhos, isso é que eu gosto. E foi isso que Rui Costa fez. Falou verdade nesse sentido. E, portanto, existiu aqui um sinónimo de coragem verdadeira de Rui Costa. Porque eu concordo com o Mário, que não tinha outra escapatória. Mas podia ter mentido. É verdade, podia ter mentido. A mentira tem perna curta. Tem, mas podia ter mentido. E era mais fácil ter mentido, se calhar. Mas não quis mentir. E, portanto, aí ele teve coragem para ser verdadeiro nesse sentido. Agora, obviamente que o Marco Silva não se sente, acho eu, nem de perto nem de longe diminuído. Nem de perto nem de longe. Repara, era essa a minha questão. O Marco Silva ia receber mais no Fulham. O Marco Silva tinha uma super proposta no Fulham. E, portanto, nós podemos dizer que o Benfica é muito melhor, porque é muito melhor clube que o Fulham, não há a mínima dúvida sobre isso, mas nem o Marco Silva, nem o Benfica tinha capacidade financeira para ir atrás daquilo que era a proposta financeira do Fulham. E, portanto, a Premier League é um jogo diferente. Sinceramente, acho que os pontos essenciais ficaram mais ou menos esclarecidos no que diz respeito ao próximo treinador. Aqueles pontos que ficaram no ar, já falámos, mas aquele que diz respeito ao treinador, eu acho que a cama ficou bem preparada para que hoje seja uma apresentação como aquilo que temos estado a falar, com pompa e circunstância.